resistencia bacteriana, na verdade, é um problema de saúde pública mundial. Actualmente se estima que infecções por bacterias resistentes matam aproximadamente 700.000 pessoas por ano. E o pronóstico é totalmente desfavorável, porque se estima também que em 2050 o número, a taxa aumenta para 10 milhões de pessoas por ano. Mas como que essa história de bactérias, infecções, antibióticos e superbactérias, como popularmente se denominan estas bacterias resistentes, a história começa desde o início da vida do ser humano. Infecções bacterianas sempre acompanharam o ser humano e outros animais. Por muito tempo, no passado, não se conheciam estes agentes e ainda menos se conheciam opções de terapia para estas infecções. Acontece com a evolução e o crescimento da ciência, começamos a conhecer os primeiros agentes bacterianos com nome e sobrenome. Obviamente que isso levou para um grande avanço. Na época, quando se começaram a conhecer os primeiros agentes bacterianos, existiam grandes catástrofes por bactérias. Peste bubônica na Europa, cólera, tuberculosis, sífilis. Curiosamente, o estranho de todo esto es que esas mismas bacterias e infecções que no passado se começaram a reconhecer, actualmente ainda acompanham o ser humano. Mesmo com tecnologia de iPhone, iPad, Internet, continuamos com os mesmos problemas. Mas pior, ¿por quê? Porque estas bacterias evoluem e se adaptam para ser resistentes e chamamos elas de superbactérias. Bom, no início, quando se começaram a reconhecer os primeiros agentes bacterianos, isso incentivou os pesquisadores para tentar procurar por opções de tratamento, e aí se começaram a descobrir os primeiros compostos antibacterianos. Os primeiros compostos se denominaram de quimioterápicos, porque eram sintéticos e usaban como base corantes o tal vez eran altamente tóxicos porque usaban metales pesados. Mas o grande avanço começa em 1928 com a descoberta de Alexander Fleming, a penicilina, o primeiro antibiótico. Curioso que antibióticos são produzidos pelas próprias bactérias e fungos. Como que é essa história? Na verdade, se a gente pensa em ecossistemas, por exemplo, ambientes aquáticos ou mato, onde tenho terra, grama, existe vida microbiana. Temos bactérias, fungos, outros micro-organismos, e entre eles existe uma guerra microbiana. O que acontece? O Darwin nos ensinou por muito tempo que existe o que se denomina sobrevida do mais forte. E isso se cumpre ao pé da letra para as bactérias e outros micro-organismos. Ou seja que, se eu, por exemplo, poderia ser uma bactéria, se estou habitando um ambiente no qual poderia ser atingido por outro micro-organismo, então eu me protejo. Como? Produzo um antibiótico. E assim, talvez, elimino a concorrência ou qualquer micro-organismo que pode me afetar. Interessante. Os cientistas pesquisaram isso e começaram a pensar, bom, esos compostos que se producen na natureza pelos próprios micro-organismos, podemos utilizá-los para tratar infecções. E aí começou uma revolução na medicina. Antes, uma era pré-antibiótica, onde as pessoas morriam por uma simples infecção de pele, começam a sobreviver e o pronóstico de vida aumenta para o ser humano e a medicina muda de conceito. Mas o que aconteceu após de tudo isso? Infelizmente, o ser humano mais uma vez comete o erro de utilizar, neste caso, os antibióticos de forma massiva, em diferentes áreas, tanto na medicina humana como na veterinária, como nos comentaban anteriormente, en producción. Existen algunos que utilizan antibióticos como promotores de crecimiento para animales, para que les fiquen más fuertes, firmes, engorden y sean comercializados más rápido. Eso levou para a resistência. Mas por quê? Como que acontece isso? Na verdade, as bactérias são versáteis geneticamente. Têm características biológicas que favorecem elas. Por exemplo, elas se multiplicam muito rápido. Cada 20 minutos, comumente, uma bactéria convencional se gera e consolida uma população bacteriana de forma rápida. Ou seja que a probabilidade de mutação é muito grande. A mutação, um fenômeno genético
contribui para a resistência bacteriana. Como acontece? Um princípio genético básico. Ou seja, se algum sistema biológico, como uma bactéria, cresce em presença de uma seleção, como por exemplo antibióticos, imaginen que acontece eso no río Tietê, Pinheiros, onde está totalmente poluído, ¿eh? Y probablemente caen residuos de antibióticos. As bactérias daí que crescem têm que sobreviver. Ninguém quer morrer, as bactérias não querem morrer. E para isso, elas começam a ter mutação. Da mesma forma, existe uma versatilidade e promiscuidade nessas bactérias, no sentido de que elas adquirem material genético de forma muito simples. Por ejemplo, en ese mismo ambiente, tal vez donde se producen los antibióticos, existen también bacterias que se asocian entre ellas, viven mutuamente. Y en esos acontecimientos pueden suceder intercambios de material genético. O sea, yo podría ser una bacteria productora de antibióticos y eso que obviamente yo tendría que tener un antídoto. Porque si produzo un antibiótico para matar un resto, un antibiótico no tiene que me matar. Concordam comigo? Então, o que eu faço? Eu tenho que produzir meu antídoto. O antídoto é codificado por genes dessas bactérias. E se eu tenho uma amiguinha ou uma namoradinha, eu não quero que ela morra também. Então, o que eu faço? Eu dou meu gene para ela, traspasso para ela e falo, toma, com isso você vai sobreviver nesse ambiente inóspito e podemos crescer e multiplicar-os juntos, como falou o Senhor. Então, o que acontece desse ponto de vista? Existe diseminação de elementos genéticos e isso faz com que, se uma bactéria adquire muitos genes de resistência, se transforma em uma superbactéria. Problemas. Esse fenômeno acontece a nível mundial, é globalizado. E provavelmente cada país, cada local tem seus problemas com infecções prevalentes e com bactérias que são resistentes a determinados antibióticos que se usam comumente em cada lugar. Assim, em teoria, podrían aparecer bacterias, superbacterias, en cada país. Y como todo ahora está globalizado, o ser humano se puede desplazar muy fácil de un país para otro. ¿Qué podría acontecer? Yo podría viajar para un país no cual existe una superbacteria. Convivo con esa población, me alimento en ese ambiente y el alimento es una forma de vehiculizar microorganismos. As pessoas manipulam alimento com a mão, a veces se esquecen de lavar las manos y esos alimentos se contaminan con una bacteria. Podría ser una superbacteria. Y si estoy en ese país, me alimento, consumo y tal vez voy a ser colonizado por una superbacteria y voy a ser lo que se denomina portador asintomático. Tal vez no voy a tener sintomas ni sinais clínicos, mas esa bacteria va a ser parte de mí. Cuando volto para mi país, voy de vuelta para mi familia, tenho talvez animais de estimação e convivimos todos juntos e essas bactérias, superbactérias, se transmitem para o resto da minha família silenciosamente. Ou poderiam transmitir-se também para os animais de estimação. Todo mundo atualmente tem cachorro, gatinho, mas a gente tem uma convivência mútua. Fazem parte da nossa família. E não pensamos que existe intercâmbio de micro-organismos bons e ruins. ¿Qué otra cosa podría acontecer? Esos animais, às vezes cachorros e gatos, vão para a rua. Na rua, eles poderiam ter contato com lixo, comem comida de lixo, que podría estar contaminado con una bacteria, tal vez una bacteria resistente, superbacteria. Podrían estar en contacto con otros animales que son colonizados por esos microorganismos, voltan para casa y en mi casa yo mantengo una relación con ellos de amor y cariño y intercambiamos bacterias. O sea que en teoría yo podría pasar bacterias, superbacterias, o otra bacteria patogénica para ellos, o ellos pasan para mí. Y actualmente ese fenómeno se está valorizando en la ciencia. Llamamos un concepto de saúde única. O sea que de aquí para frente tenemos que pensar na saúde do ambiente, a saúde humana e a saúde dos animais. Todo en un conjunto, porque nós convivemos todos juntos. Bom, e o que se está fazendo para tentar de melhorar a situação? Embora seja crítica, existe a nível mundial um problema na conscientização. E, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2017, lançou uma lista de patógenos prioritários.
as bactérias que realmente son un problema a nivel mundial en saúde única. Y se falan unos nombres extraños como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Nomes que quien trabalha na área da saúde, seja medicina humana ou veterinária, conhece porque convive com elas diariamente. Esses patógenos são prioridade para a pesquisa. E, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, em conjunto com o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, esse ano, tendo consciência da problemática no Brasil e no mundo, lançam editais para incentivar os pesquisadores a tentar de procurar soluções para esse problema da resistência. Seja identificando bactérias e sabendo os problemas de cada país, ou cada lugar, cada sector, identificando-eles, ou propondo medidas para tentar de melhorar. Da mesma forma, por exemplo, esse mesmo ano, o CNPq lança um edital para incentivar os pesquisadores a produzir antibióticos que sejam novos e que atinjam esses micro-organismos que são totalmente resistentes, né? Que estén mais avançados em fases clínicas. Então, ¿se está fazendo algo? Sim. ¿Eh? Se está fazendo. O que temos em pesquisa mundial? Alternativas terapêuticas. Por exemplo, combinação de uso de antimicrobianos para ter uma associação sinérgica. Modificar estructuras químicas comercializadas para melhorarlas. Existen também algumas alternativas ingeniosas. Se conhecem que existen virus, outros microorganismos, que infectan bacterias y matan las bacterias. Un nombre es fagos, bacteriófagos. Y se trabaja actualmente con alternativas de fagoterapia, utilizar virus que infectan bacterias para tratar superbacterias. Interesante. ¿Qué más tenemos? Utilizar a luz, fototerapia. Se utilizó por mucho tiempo en el pasado y actualmente se retoma como una medida de tratamiento de infección tópica. Inmunización. Vacinas. Vacinas siempre existieron, funcionaron. Ahora la idea es tentar de hacer vacinas contra esos patógenos prioritarios. Mas, porém, ¿qué é a base de todo eso? Para mí, o mais importante é o conceito de educação. A educação se aplica para todos os problemas do ser humano. Ou seja, que daqui para frente, a mensagem é que utilicemos antibióticos de forma racional e quem prescreve, tanto na medicina humana como veterinária, prescreva de forma racional também. Muito obrigado.